E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o RG Exatas. Eu sou o professor Guilherme, projeto junto com o professor Robson. Curtam a nossa página no Facebook e inscrevam-se no nosso canal no YouTube, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o triângulo russo. O que é o triângulo russo? É um pequeno desafio de matemática. Triângulo é um pequeno desafio de matemática que nos dá um triângulo ABC, isósceles, e pede para determinar o ângulo alfa. E é só isso de informação que eles nos dão. Como vamos determinar o ângulo alfa? Pesquisei muito sobre como resolver o triângulo russo e aprendi com alguns colegas nossos do YouTube mesmo. Estou fazendo a minha versão da resolução e não deixem de assistir os outros vídeos dos outros canais dos nossos colegas. Ok? Vamos lá. Por onde a gente começa? O primeiro ponto é a análise do triângulo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Se o triângulo é isósceles, isso significa que eu tenho 20 graus mais duas vezes o mesmo grau. Eu sei que os dois lados são iguais. Consecutivamente, dois ângulos também serão iguais. Mais 2x, vou chamar de x esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo aqui amarelo. Eu não sei quanto vale esse ângulo todinho. Vou chamar de x, mais 2x igual a 180. O 20 passa para lá subtraindo. 2x igual a 140. 160, perdão. X dividindo. Cada ângulo mede 80 graus. Então esse ângulo amarelo aqui, que é igualzinho a esse ângulo, os dois medem 80 graus. Se já tem 60 aqui, esse pedacinho pequenininho aqui, ele vai medir 20 graus. E esse outro pedacinho aqui vai medir 30 graus. 30 com 50, 80. 80 dos dois lados, tá tudo certo. Outra coisa que eu aprendi também no vídeo, que é muito interessante, é nomear os pontos. Isso vai ajudar a gente a se orientar para enxergar os triângulos que aparecem aqui dentro. Por exemplo, eu tenho o ponto ABC, eu vou chamar aqui de ponto D, E e F. Vamos analisar agora o triângulo BDC. Eu sei que tudo isso daqui é 80 graus. 80 mais 50 normalmente dá 130. Falta quanto para 180? 50 graus. Então eu descobri que esse ângulo aqui é 50 graus. Como? Analisando o triângulo DBC. 80, 50, 50. Aqui a gente consegue achar uma propriedade muito interessante. Se aqui mede 50 graus e aqui mede 50 graus, se os dois lados são 50 graus de base DC, o triângulo é isósceles. Isso me garante que esse lado BC tem a mesma medida desse lado BD. Esses dois lados são iguais. Interessante ver também, 20 graus, eu sei que o lado AE é igual ao lado DE. Mas eu não vou marcar porque isso não vai me interessar por enquanto. Não vai me interessar até o fim do exercício. Não vai me interessar essa informação. Vamos analisar agora o triângulo BCE. Triângulo BCE. Aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu tenho 80 graus. 6 com 8 dá 14. Para 180, 40 graus. Esse carinha aqui. Ok? Dá para achar quanto mede aqui, 70 e tal. Outros ângulos, mas não vão nos interessar. Já conheço a resolução do exercício e não tem por que poluir mais do que já vai ficar poluído. A propriedade, a grande sacada desse exercício é buscar propriedades.
Traçando linhas, exercício de geometria, geralmente nós resolvemos assim. Traçando linhas que não existem, traçando bissetrizes, achando ponto médio, coisa e tal. A grande sacada desse exercício é projetar um ângulo aqui, ó, saindo do ponto B, achando um outro ponto. Por quê? Eu tenho 80 graus aqui, tudinho aqui é 80 graus, correto? Esse ângulo verde aqui mede 80. Esse ângulo verde todinho, 80 graus. Eu quero mais 80 graus para fechar um triângulo isósceles, para conseguir ir subindo medidas, ponto a ponto daqui. Para isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou projetar o ponto D, E, F, aqui, ponto G, e eu vou projetar 20 graus do ponto B até o ponto G. Por que 20 graus? Aqui, 20 graus nesse pedacinho pequenininho aqui. Esquece esse 60, 60 já não é 60. 20 graus. Por que 20 graus? Olha o nosso triângulo grandão. 20 graus, 80, 80. Se eu tenho 80 aqui e eu quero 80 do outro lado, me obriga a me deixar essa pequena abertura com 20 graus. Então, eu tinha 80 aqui, tenho mais 80 deste lado, com 20 graus aqui. Achamos a propriedade que a gente estava buscando. 80 graus, 80 graus, quer dizer que ele é isósceles de base GC. Então, esse lado BC é igual ao lado BG, porque 80 graus, 80 graus, esses dois lados aqui são iguais. Perfeito. Mais lados iguais. E agora eu vou projetar outra reta aqui para continuar minha análise, vou subindo até conseguir chegar aqui em cima. Achar meu ângulo alfa. Já tenho meu ponto G que eu projetei. Vou projetar agora do G até o D uma reta. Já tenho esse ponto mesmo. Vou ver para ver o que acontece. Ok. Eu tenho 20 graus aqui. Formei um novo triângulo. O triângulo DBG, correto? Formei um novo triângulo. Aqui é 20 graus. Não é 80 graus tudo isso? Então esse lado aqui, eu vou fazer aqui em laranja. Isso tudo aqui mede 60. Correto? Mas vamos ver o seguinte. Esses dois lados aqui, eu já provei que são iguais. Esse lado é igual a esse. Os dois eu pintei de verde. Se eu pintei os dois lados de verde, vamos esquecer esse 50 aqui, que a gente está analisando esse termo DGB, senão esse 50 vai confundir. Se os dois lados são iguais, eu sei que as duas medidas aqui, os dois ângulos, são iguais. Isso é propriedade. Dois lados iguais, os ângulos também serão iguais. Isósceles. Então vamos fazer continho. Vamos voltar para a primeira dimensão. Eu tenho 60 mais duas vezes o mesmo ângulo, que é esse laranjinha aqui. Isso tudo dá 180. Passa a palavra subtraindo, 2x igual a 120. Eu sei que meu x é igual a 60 graus. Olha só, essa propriedade é altamente inconveniente. Se eu tenho 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, o meu triângulo é equilátero. Todos os lados são iguais. Com isso, eu provo que esse lado, DG, também é verde. Ele também é na mesma medida dos outros. Está melhorando. Está melhorando. Está cada vez melhorando mais. Vamos analisar um pouquinho agora um outro triângulo. A gente ainda não deu atenção para esse. Vou apagar aqui, o 60 ainda está nesse triângulo grandão equilátero, mas para não confundir as ideias de vocês. Vamos analisar esse triângulo BEG. Triângulo BEG. Tudo isso aqui, lá no começo do triângulo, é 80 graus, correto? Eu tenho 20 aqui e 20 aqui. Esse
quanto? 20 mais 20, menos 80, menos 2, 4, pi raiz dá 40. 40 graus esse ângulo aqui. 40 graus. Triângulo BGE. 40 graus aqui, 40 graus aqui. De base BE. Isso me prova o quê? Me prova que esse triângulo também é equilátero. Esse lado é igual a esse porque os ângulos são iguais. Então, esse lado, EG, também é verde. Também tem a mesma medida. Agora estamos chegando no impasse. Estamos chegando nos finalmente. Vamos analisar esse triângulo aqui, DEG. Esse triângulo assim, ó. Triângulo DEG. Ele tem duas medidas iguais, correto? Correto, ele tem duas medidas iguais. Então, esses dois ângulos aqui, em rosa, tem a mesma medida, correto? Essa pontinha aqui, eu sei quanto vale? Eu sei quanto vale? Eu sei que tudo isso aqui vale 180. Eu sei que 60 mais 80 mais 1x é igual a 180. Quanto dá isso, meu amigo cameraman? Opa, 140. Miserável! 140 mais x igual a 180. Subtraindo, temos que x é igual a 40. Então, esse ângulo aqui, vamos deixar ele em azul, é igual a 40 graus. Então, esse ângulo é 40 graus. Se eu tenho 40 graus e o triângulo é isósceles, eu sei que 40 mais duas vezes o ângulo rosa, 2x, é igual a 180. Subtraindo, 2x igual a 140, x igual a 70 graus. Então, eu sei que todo esse ângulo rosa é 70. Todo esse ângulo rosa aqui é 70. Mas eu já tenho 40 aqui. O que eu quero descobrir é o azul. É o alfa. 40. Para 70 faltam 30 graus. Essa é a resolução do triângulo russo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, dar o joinha. O RG Exatas agradece. Valeu, pessoal!